Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula de Ciência da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e essa aula de hoje é destinada a você que está cursando aí a terceira etapa do ensino médio, está no terceiro semestre, módulo 1 da unidade 2. Então, hoje nós vamos trazer como assunto base da nossa aula esse assunto aqui, ó. Vem para o quadro comigo, por favor. Vamos falar sobre química orgânica, né? Então, agora nós estamos falando aí sobre a introdução da química orgânica. Vamos começar a estudar a química orgânica, que é exatamente a química aí da terceira série, a química que rege aí a terceira série. Então, dentro da química orgânica, vamos falar sobre compostos orgânicos e vamos estudar toda a estrutura de um composto orgânico. Então, vem comigo aqui, vamos começar aí a nossa aula sobre química orgânica. Para começar a nossa aula, vamos falando aí da introdução, né, do histórico, na verdade, da química orgânica. Então, em 1777, Bergman dividiu os compostos em orgânicos e inorgânicos. Então, existiam dois tipos de compostos, orgânicos e inorgânicos. Depois, com o passar do tempo, apesar de com mais e mais estudos, aí o que aconteceu? Vem aqui comigo para o quadro, olha só. Em 1808, Berzelius formulou a teoria da força vital ou do vitalismo. Nessa teoria, Berzelius achava que tudo que tinha vida era produzido aí a partir da força vital ou do vitalismo. Em 1828, Rowley derrubou a teoria da força vital através da síntese da ureia, né? Então, a partir daí que a gente começou a estudar a química dos compostos. Então, o carbono hoje, a química orgânica hoje, ela é vista como a química do carbono, tá? Porque, da teoria, todos os compostos vivos possuem carbono. Então, na teoria, nós vamos estudar a química do carbono. Volta para o quadro aqui comigo, vamos lá? Olha só. A partir, né, dessas observações, define-se química orgânica como sendo a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. Então, a partir do cianato de amônio, ele foi, dentro do laboratório, né, que é uma substância inorgânica, foi criada uma substância orgânica, porque até então não existia essa teoria, essa concepção. Achava-se que compostos orgânicos era bem diferenciado dos compostos inorgânicos aí. Então, existem substâncias como CO, CO2, H2CO3 e demais carbonatos, HCN e demais cianetos que são considerados compostos de transição. O que seriam esses compostos de transição? Tanto ele pode ser composto orgânico como inorgânico, tá? Então, é por isso que são compostos de transição aí. Então, toda a estrutura que possui carbono vem aí dos compostos orgânicos, e é o que a gente vai ver agora. Vem comigo aqui, vamos lá? Olha só para o quadro. As características principais. Então, são formadas por um pequeno número de elementos constituintes, onde os principais são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, que são denominados de elementos organógenos ou organogênicos, né? 2. Isso aqui são as características dos compostos orgânicos. Apresentam reações lentas. Então, compostos orgânicos, eles demoram muito a apresentar suas reações, predominam as ligações covalentes, porque dentro dos compostos orgânicos aí nós temos o compartilhamento de elétrons. 4, apresentam baixo ponto de fusão e ebulição. 5, apresentam elevada energia interna. E 6, a maioria são biodegradáveis devido à sua longa cadeia carbônica. Então, essa aí é a característica básica dos compostos orgânicos que nós vamos estudar a partir de agora. Eu já falei que, então, que a química orgânica ela vem aí para o estudo específico do carbono e as cadeias que ele forma. Então, vem comigo conhecer um pouquinho mais sobre ele. Vamos lá para o quadro, vem aqui para o quadro. Olha só, carbono, né? Em 1858, Augusto Kekulé estudou
o carbono iniciou uma teoria que se resume a: o carbono é tetravalente. Opa! O que é tetravalente, né? O que é tetravalente, Rose? O carbono, ele é obrigado, preste atenção nisso que eu estou falando, ele é obrigado a fazer 4 ligações. Ele não pode fazer 3 ligações, 2 ligações. Ele é obrigado a fazer 4 ligações. Ele compartilha 4 elétrons, então ele precisa compartilhar e receber 4 elétrons. Por quê? Porque todos os elementos da tabela buscam a estabilidade. Veja lá, isso aqui é assunto que a gente já viu, mas a gente vai revisar aqui. Eles precisam da estabilidade eletrônica. Então, cada elemento, dependendo da sua família, que está incluído, possui uma determinada quantidade de ligação que pode fazer, ou seja, compartilhamento de elétrons. O carbono está na família 14A ou 4A, como era antigamente falado, e ele precisa se estabilizar com 8 elétrons. Todos os elementos, com exceção dos gases nobres, precisam da estabilidade de 8 elétrons para ficar estável. Então, como ele está na família 4A, ele só tem 4 elétrons na sua última camada. Precisa receber mais 4 para ficar com 8 e se tornar estável. Por isso que ele é obrigado a fazer 4 ligações. Legal, né? Volta aqui comigo, vamos lá para o quadro. As 4 valências do carbono são iguais. Veja aqui os exemplos abaixo. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui o carbono, né, ligado a 3 hidrogênios e a 1 cloro. Lá do outro lado, é a mesma estrutura. Nós também temos um carbono ligado a 3 hidrogênios e a 1 cloro. Veja que nessa primeira o cloro está aqui à minha direita. Já no segundo exemplo, o cloro está acima. No terceiro exemplo, o cloro está abaixo. No quarto exemplo, o cloro está à minha esquerda. Então, veja que a posição que eu coloco os meus elementos na cadeia aí, ligada ao carbono, não influencia muito. Então, eu posso colocar as valências do carbono são iguais. Então, a posição que eu coloco os átomos de hidrogênio ou outro átomos qualquer ligado ao carbono não influencia na sua valência, na sua estrutura, tá certo? Por isso que as suas valências são iguais. Volta aqui, vamos conhecer mais sobre esse lindo elemento químico aí, poderoso, né? Os átomos de carbono podem ligar-se entre si, formando cadeias carbônicas longas, cadeias carbônicas imensas, né? Cadeias carbônicas aí super grandes. Então, geralmente os polímeros são cadeias aí que possuem mais de 100 átomos de carbono, então são macro moléculas. Então, o carbono, devido à sua estrutura, devido a ele ser tetravalente, devido às valências dele ser igual, podem formar longas cadeias. Ele consegue fazer com que as ligações entre ele façam com que as moléculas sejam grandiosas, tá bom? Volta aqui para a gente conhecer mais alguma coisa sobre o nosso carbono aqui. Olha aqui. O átomo de carbono forma múltiplas ligações simples, duplas e triplas. Então, o elemento químico carbono, por ele ser tetravalente, ele precisa ter ligações entre eles. Então, eles podem formar ligações simples entre os átomos de carbono, ligações duplas entre o átomo de carbono e ligações triplas, contanto que, no total, tenhamos 4 ligações no carbono, tá bom? Volta aqui, vamos ver, olha só. Aqui nós temos ligações simples entre eles. Aqui nós temos uma ligação dupla e 2 simples. Aqui nós temos uma ligação tripla e uma simples. E aqui nós temos 2 ligações duplas. Então, o carbono pode fazer esse tipo de ligação. Simples, dupla com simples, tripla com simples e 2 duplas ali, entre eles, tá? Entre o carbono. Veja aqui, ó, que esse carbono está fazendo 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Ele tem que fazer 4. Esse carbono aqui também está fazendo 4, ó. 1, 2, 3, 4.
Esse também está fazendo 4. 1, 2, 3, 4. E esse também está fazendo 4. Ó. 1, 2, 3. E essa daqui, 4. Por que o carbono tem que fazer 4 ligações? Porque ele é tetravalente, tá? Tetravalente. Precisa fazer 4 ligações, precisa compartilhar 4 pares de elétrons. Para quê? Para ganhar sua estabilidade eletrônica, né? Vem comigo, vamos conhecer mais aqui sobre o carbono, então. Olha só. Então, aqui ele está fazendo ligações simples. O carbono tem geometria tetraédrica, quando ele só faz ligações simples, tá vendo? Quando ele só faz ligações simples, ele tem essa estrutura aqui, ó, tetraédrica. O carbono tem ângulo entre suas valências de 109 graus e 28 aí, né? 28 minutos. E quando tem essa estrutura. O carbono tem 4 ligações sigmas, cada ligação simples chamamos de ligação sigma. Então, ligação simples, apenas um tracinho, chamamos de ligação sigma, representada por esse símbolozinho aqui, ó. Tá? Então, temos 4 ligações sigmas aqui, porque são ligações simples. O carbono se encontra hibridizado, sp3. Essa aqui é a estrutura espacial dele. Então, olha só, veja só. Ele é hibridizado, ele contém só ligações sigmas, porque só tem ligações simples e ela tem uma estrutura tetraédrica. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer mais aqui sobre ele, olha só. Se eu tenho essa estrutura aqui, ó, uma ligação dupla e 2 simples, o carbono tem geometria trigonal plana. Então, essa é a geometria dele. O carbono tem ângulo 120 graus, quando tem essa estrutura aqui. Ele tem 3 ligações sigmas, né, e uma ligação pi. Então, essa ligação aqui é simples, é sigma. Essa é simples, é sigma. Essa aqui é simples, é sigma. E a de baixo é pi. Ó? E o se encontra aí sp2, quando tem essa estrutura. E aí, quando se tem essa estrutura aqui, com 2 duplas ligações, né? O carbono tem geometria linear, quando tem essa estrutura, tá? Essa estrutura que eu falo assim, ligada em 2 ligações duplas. O carbono tem 2 ligações sigmas, nesse caso, e 2 ligações pi. E a sua forma aí, hibridizado aí, é sp. Bem simples, bem fácil aí e bem tranquilo. E quando ele tem essa estrutura, também ele é linear, o ângulo é 180 graus, tem aí 3 ligações sigmas e uma ligação pi, e a sua hibridização também é sp. E aqui nós temos o nosso resumo. Então, quando o carbono ele só tem ligações simples, ele tem 4 ligações sigmas. 0 pi, tá? Porque não tem ligação pi. Quando ele tem essa estrutura, ele é sp3. Qual é o ângulo dele quando ele tem essa estrutura? 109 graus e 28 minutos, tá aí. E a sua forma geométrica é tetraédrica. Quando ele tem essa estrutura, ele tem 3 ligações sigmas e uma pi. Sua hibridização, sp2. O seu ângulo, 120 graus. Sua forma geométrica, trigonal. Quando ele tem essas 2 estruturas aqui, dentro da cadeia, temos 2 sigmas e 2 pis. A sua hibridização é sp, seu ângulo 180 e a sua forma geométrica linear. Então, nós vamos, calma, respira, que a gente vai voltar ainda nesse assunto e vamos testar aí bastante, vamos brincar bastante com ângulos também, tá bom? Então, meus queridos, abre aqui a 2 para mim, por favor. Então, meus queridos, a nossa aula fica por aqui. Faça suas anotações aí, porque na próxima aula eu retorno falando sobre ângulo, pi, sigma, hibridização, para podermos continuar aí a nossa sequência aí sobre o átomo de carbono, tá bom? Abraço, até a próxima aula.